Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e como vocês já sabem, a gente está aqui participando de uma série sobre o livro de Salmos. No nosso último vídeo nós falamos sobre os Salmos de capítulo número 1, falamos sobre como nós podemos viver uma prosperidade espiritual baseados na palavra de Deus. E hoje é dia de nós falarmos sobre os Salmos de número 2, Salmos capítulo 2. Antes de mais nada, quero me apresentar para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Meu nome é Pablo Fernandes, sou pastor aqui na Igreja Verbo da Vida na cidade Imperatriz do Maranhão e o meu propósito com esse canal é fazer com que nós venhamos aprender cada vez mais à luz da palavra de Deus. E hoje é dia de nós falarmos sobre os Salmos de capítulo número 2. E para começar, nós já vamos começar de fato com os Salmos de capítulo número 2, que ele diz o seguinte, no versículo 1 diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Façamos em pedaços as correntes deles, lancemos de nós as suas algemas. Quando nós olhamos para os Salmos de capítulo número 2, nós percebemos uma coisa, e eu quero resumir isso em uma palavra: rebelião. No Salmos de capítulo número 2, nós percebemos ali nos versículos 1 a 3 que ele começa mostrando as nações e seus governantes se levantando contra Deus e contra o seu ungido. Eles querem viver sem a autoridade de Deus, rejeitando os seus limites e os seus caminhos. E o que eu quero falar para vocês hoje é que hoje nós estamos vivendo uma era que não é tão diferente quanto o que nós acabamos de ler aqui no Salmos de número capítulo 2, porque estamos vivendo uma geração rebelde, pessoas que não querem mais saber de Deus, pessoas que estão abandonando a sua aliança com Deus, e nós, quando olhamos para esses salmos, nós percebemos um comportamento do próprio Criador, porque às vezes nós podemos até pensar que Deus vive na dependência humana, mas Deus ele é completo em si mesmo, ele não depende da raça humana, ele existe em si mesmo. Mas é claro que ele ama os seus filhos e ele deu o seu filho em favor da nação, das nações. E quando nós percebemos no resumo desses versículos 1 a 3, nós percebemos que o mundo se rebela contra Deus, reis, povos e autoridades se unem dizendo: não queremos que Deus governe sobre nós. É o retrato da humanidade tentando viver longe do Criador, o que não é diferente do que nós estamos vivendo hoje. Pessoas querendo viver longe do Criador. É claro que Deus não vai obrigar as pessoas a estarem perto dele. Ele vai, de fato, pela palavra, influenciar essas pessoas para que elas possam se aproximar, mas a decisão e a escolha permanece sendo delas. Quando nós olhamos na parte 2, que vai dos versículos 4 a 6, nós olhamos a resposta de Deus. Porque em alguns momentos da vida, às vezes a gente pode até se perguntar e ficar alheio às coisas e dizer: mas cadê Deus nessa situação? Cadê Deus? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo? E nos versículos 4 a 6, olha só a resposta. Deus não é ameaçado por essa rebelião. Ele ri da arrogância humana e declara: eu já estabeleci o meu rei em Sião, falando do Messias. Ou seja, Deus ele não se abala diante do abalo do mundo. Deus permanece sendo o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então, o comportamento de Deus diante da arrogância, da rebeldia humana é simplesmente sorrir. Parece contraditório, né? Mas é o que a Bíblia está dizendo. Por que Deus está sorrindo da arrogância humana? Porque hoje nós olhamos homens tentando viver na autossuficiência, na sua própria dependência, acreditando que os seus títulos, o seu poder, o seu dinheiro pode fazer com que eles tenham sucesso aqui nessa terra. Mas percebemos pela palavra que somente com Deus nós podemos todas as coisas. Deus não se desespera com a rebelião humana. Ele continua no trono. Ele diz: já tenho o meu rei. Ou seja, Cristo reina e nenhum plano da terra pode mudar isso. Sabe que existem momentos das nossas vidas que às vezes nós ficamos angustiados com as situações das nações, da nossa nação, da situação financeira, da situação global em geral, e a gente se pergunta: meu Deus, onde é que o Senhor está? Será que o Senhor não está percebendo tudo isso que está acontecendo? É claro que Deus está percebendo. Deus não fica alheio. E aqui está a resposta. Deus não se abala
com a rebelião humana. Na parte 3, dos versículos 7 a 9, nós olhamos ali a proclamação do Filho. Aqui o próprio Messias fala: Deus o declarou como seu Filho e lhe entregou todas as nações como herança. Ou seja, Jesus está resumindo: o Senhor me chamou de filho e me deu as nações como herança. O governo está nas mãos do Messias. Então, o que você precisa entender é que, por mais que nós tenhamos um governo humano aqui na Terra, há um governo celestial, espiritual, que já foi estabelecido pelo próprio Deus, e é o governo do Messias. A palavra de Deus diz em Isaías que o governo está sobre os seus ombros. Então, nós não precisamos nos abalar quando os governos terrenos estão abalados, porque nós já temos um governante superior a todos eles. E nesse vídeo eu quero te encorajar a você não desanimar, a você não baixar a sua cabeça, independente da situação que você tem enfrentado ou que você tem enxergado hoje diante dos noticiários, diante das revistas, diante dos jornais. Saiba que já existe um rei e esse governo ele é inabalável. Na parte 4, ali dos versículos 10 a 12, nós percebemos um convite à sabedoria. O Salmo termina com um chamado aos reis e poderosos para que eles se arrependam e submetam-se ao Filho e encontrem nele refúgio antes que o juízo venha. Então, o que eu acho mais interessante é que Deus sempre dá uma chance para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos. Dos versículos aqui 10 a 12, nós percebemos que há um convite para que eles se arrependam e que eles se voltem para o Senhor. E não é diferente do que nós percebemos o que Deus está fazendo hoje, chamando as pessoas a um arrependimento genuíno. E o que é arrependimento? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma mudança de comportamento. Então, quando nós olhamos ali no batismo de João, nós percebemos que há uma passagem que diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus declarando isso, ou seja, mudem a mente de vocês. Então, aqui nós percebemos que Deus ele sempre dá uma oportunidade para que o homem se arrependa. E talvez você está vendo esse vídeo hoje e você está alheio aos planos, aos propósitos de Deus, e o convite de Deus para você hoje é: arrependa-se, submeta-se ao governo de Deus, que aí sim você será bem-sucedido a partir de dentro para fora. Então, no resumo, no final, nós podemos perceber que o Salmos do capítulo 2 nos lembra que mesmo quando o mundo parece um caos, Deus continua no controle e Cristo reina. E a verdadeira segurança está em nos rendermos ao Filho e colocarmos nele a nossa confiança. Ou seja, mesmo que haja um caos ao nosso redor, nós permanecemos inabaláveis porque sabemos que existe um governo que é superior a todo governo terreno. E quando nos submetemos ao governo de Cristo, nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. E mesmo que todas as coisas possam estar em desordem ao nosso redor, sabemos que por dentro nós estamos inabaláveis. Então, hoje foi o Salmos de capítulo número 2, eu espero que você tenha aprendido muito com esses salmos. Se você foi inspirado, se você foi abençoado, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. E se você está gostando desse vídeo, eu quero te pedir que você se inscreva nesse canal, que você curta esse vídeo e você possa compartilhar com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas. No próximo vídeo nós voltamos com os Salmos de capítulo número 3. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.